E aí, Samila, quando você chegou à sessão do descarrego, você chegou para buscar ajuda para quê? Bispo, eu cresci cheia de traumas e complexos, porque eu sofri abuso ainda uma menina. Então eu cresci com um complexo de inferioridade e na minha adolescência tudo isso veio à tona numa depressão. Eu tinha ódio de mim, ódio dos meus pais, achava que o problema era o lugar. E eu vivia querendo sair de casa, morar longe, tentei suicídio, tomei remédio, me mutilava, usava o cabelo igual de homem, usava roupas rasgadas, só andava de preto. E a minha vida era assim, cada dia mais só vazio, até que virou uma imensidão e tudo ao meu redor começou a dar errado. A minha vida nada dava certo, tudo que eu começava eu não conseguia terminar. E até que chegou ao ponto de eu ter um problema de saúde e os médicos não descobriram o que eu tinha. Eu ficava paralisada numa cama, às vezes 3 dias sem conseguir movimentar as pernas. E vários exames, passando de médico em médico, ninguém descobriu o que eu tinha. Minha mãe, que já frequentava a igreja, me trouxe exatamente numa sexta-feira. Peraí, então você tinha depressão, sofria com depressão, era uma pessoa triste, o vazio, e, por fim, surgiu um problema físico. Você não conseguia andar, é isso? Isso. Quando atacava, eu ficava às vezes 3 dias sem sentir as pernas. Aí eu tinha que ir para o hospital, tomar injeção, aliviava e voltava com problema no lombar e nos joelhos. Mas não sabiam o que era? Não. Fiz todos os tipos de exame em outro estado e nada. Ninguém descobriu o que eu tinha. E aí, por convite da sua mãe, você veio à sessão do descarrego para buscar ajuda? Vim, sem querer vim, orgulhosa, resistente, dizendo não ponho o pé nessa igreja, eu não quero ir. Mas quando eu vi que já não tinha saída, eu já tinha passado em outras denominações, inclusive, e todo mundo dizia, é bruxaria, tem um problema, mas ninguém resolveu o meu problema. E aí, quando minha mãe me trouxe, eu tive que quebrar o orgulho e aceitar a ajuda, porque não tinha mais jeito para mim. E aí você começou a frequentar a igreja? Comecei a frequentar, fazer as correntes, os propósitos, e eu entendi que não era o suficiente o que eu fazia na igreja, mas eu tinha que viver isso lá fora. Mas o que me despertou foi uma palavra, foi um raciocínio simples, que diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se a verdade é a palavra é Jesus, eu entendi, eu preciso conhecer Jesus. E aí eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, comecei a meditar, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar Deus na minha casa, e unindo com o processo que eu fazia na sexta-feira, a minha mente foi liberta. Porque às vezes eu vinha para a igreja desejando manifestar, porque eu achava que se manifestasse o mal ia sair. Mas o mal estava na minha mente, os pensamentos depressivos, pensamentos de morte, de você não é capaz, você nunca vai conseguir. Então a minha vida era completamente amarrada em todas as áreas, sentimental, financeira, saúde, familiar. E aí você disse que despertou que tinha que conhecer Jesus. Eu entendo que você está falando do Espírito Santo. Sim, bicho. E aconteceu? Aconteceu. Eu me entreguei de fato e de verdade no altar, porque eu ainda fiquei um tempo na igreja vindo e não praticando, né? Mas quando eu me lancei de fato e de verdade, fiz o que Deus pediu, abri mão dos meus desejos, das minhas vontades, eu conheci a Deus de fato e de verdade, e aí veio a transformação verdadeira, que foi a de dentro para fora. Recebeu o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. Como é que você é hoje? Primeiro que eu sei quem eu sou, né, bispo? Eu tenho uma identidade. Antes eu não sabia dizer quem eu era. Hoje, além da paz e da alegria e da certeza do que ainda vai acontecer na minha vida, Deus mudou a minha vida profissional. Hoje eu tenho uma carreira bem-sucedida. Eu era uma péssima mãe, eu era agressiva com os meus filhos. Hoje nós somos amigos, né? Tinha um relacionamento péssimo com a minha mãe, hoje ela é minha melhor amiga. Com os meus familiares, eu vivia um inferno dentro de casa, briga. Hoje a gente se reúne aos finais de semana, estamos sempre próximos um do outro. Deus mudou tudo na minha vida, bicho. Você que tinha, às vezes, uma confusão entre vestir roupa de mulher e roupa de homem, hoje tem até filhos. Eu tenho filhos, bicho, graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito mais. Obrigado, Amém. tá?